No vídeo anterior, a gente viu o que faz o tal do Banco Central do Brasil, né? E a partir deste vídeo, nós veremos com mais detalhes as funções que tal autarquia exerce. Vamos lá? Então, vamos para a nossa agenda. O vídeo de hoje vai ser a respeito das funções do Banco Central. Vai ser a parte 1. Nós teremos que dividir em duas, porque são bastantes funções, tá? Então, vamos lá. Já visualizamos este desenho várias vezes, né, ao longo do nosso curso e vimos os órgãos normativos, estamos nos órgãos supervisores, vamos ver o Banco Central. Quais são as funções, né? Elas estão elencadas lá na Lei 4.595 de 64. Diz lá no artigo 10, compete privativamente ao Banco Central. Então, é o Banco Central que tem que fazer determinadas coisas, e essas coisas estão elencadas neste artigo e no posterior. Então, vamos lá. Emitir moeda papel. Ó, gente, emitir e moeda metálica nas condições e limites autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN. Quando nós vimos as funções do Conselho Monetário Nacional, eu falei isso, vocês devem ter ficado até com raiva, né? Já comentei com vocês que eu falo, mas é porque é algo que é muito explorado em provas e eu já errei muito. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele vai colocar quais as condições, quais são os limites para emissão de papel moeda. E o Banco Central do Brasil vai emitir essas moedas, papéis e moedas metálicas. Quem vai imprimir lá o real, a cédula, igual saiu recentemente a de R$ 200, vai ser a Casa da Moeda, tá? Então, eu vou colocar até aqui um asterisco que quem imprime é a Casa da Moeda. Moeda, dá para enxergar ali? Ficou um pouquinho ruim, mas é a Casa da Moeda, tá? E quem determina vai ser o Conselho Monetário Nacional, que vai regular, que vai determinar quanto que vai ser feito, como que vai ser feito, tá? Então, a gente tem até dentro da nossa Constituição Federal, né, lá em 1988, eles falam que a competência da União para emitir moeda, então, a competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Então, está até na nossa Constituição Federal, que é o Banco Central que emite moeda. E a competência da União, o Banco Central, como nós vimos no vídeo anterior, é uma autarquia federal, então é da União, tá? Então, a Constituição já deixou isso lá no nosso artigo 164, exclusivamente pelo Banco Central. Então, olha, coloca um coração, uma florzinha, eu nem sei desenhar isso, mas coloca assim, que esse é um dos incisos mais importantes, porque eles confundem bastante com as funções do Conselho Monetário Nacional. Próxima função, 2, executar os serviços no meio circulante. Então, ó, agora é executar. Vocês percebem que há algumas diferenças com esses verbos que estão nas funções do Banco Central. O Banco Central, ele sempre vai ser algo relacionado a colocar a mão na massa, ir lá fiscalizar, ir lá fazer, não está ligado às normas, a regulações, a normativas. Não, é ir lá, executar, emitir, fazer. Ok? Então, executar os serviços do meio circulante também é mais uma função do Banco Central. Então, aqui o que a gente tem? Quando a gente tem mais moeda, nós vamos ter preços mais altos e a gente vai ter mais inflação. Então, por isso que é complicado esse negócio de utilizar a emissão da moeda como uma política monetária eterna. Ela funciona no curto prazo, mas se há muita moeda em circulação, os preços vão acabar mais altos, porque aquela lei da oferta e da demanda, né? Se os preços eles estão num patamar, começa a ter mais moeda, então tem uma oferta, né, de moeda maior do que a quantidade de bens a serem consumidos. Então, eu vou ter que aumentar a quantidade dos meus preços para saciar essa maior quantidade de moeda que está disponível, tá? Então,
mais moeda, preços mais altos, mais inflação. Então, atenção com isso, porque é uma política que pode ser utilizada, ela é utilizada muito, mas a emissão de papel moeda não pode ser simplesmente feita de qualquer forma. Tem que ser algo muito bem estruturado, planejado. Por isso que muitas vezes falam, estamos com problema na economia, então, vamos emitir mais moeda, jogar em circulação para aumentar, sei lá, o consumo. Não é, porque daí vai ter mais moeda em circulação, os preços eles vão ter que compensar, tem a questão da oferta e da demanda. Caso vocês queiram que eu explique um pouco mais a respeito dessa relação entre oferta e demanda, vocês comentem aqui, ou mandem um e-mail, mandem um direct lá no Instagram, que eu tento gravar, porque eu sei que é algo que às vezes a gente confunde um pouco. Tem um vídeo aqui já falando a respeito do deslocamento da curva da demanda, mas é algo bem assim procedimental, assim, como que desloca a curva lá dentro de um mercado para acertar exercício de prova. Mas essa relação eu ainda não expliquei. Caso seja necessário, que vocês julguem necessário, eu estou pensando em gravar algum especial sobre introdução à economia, mas por enquanto vamos focar aqui nas partes da legislação, tá? Então, temos lá mais uma funçãozinha do Banco Central. Determinar o recolhimento de até 100% do total dos depósitos à vista e de até 60% de outros títulos contábeis das instituições financeiras, seja na forma de subscrição de letras ou obrigações do Tesouro Nacional, ou compra de títulos da dívida pública federal, seja através do recolhimento em espécie, em ambos os casos entregues ao Banco Central do Brasil, a forma e condições por ele determinadas. E o que ele vai podendo, né? Então, podendo adotar percentagens diferentes em função das regiões geoeconômicas, das prioridades que atribuir às aplicações. 3, da natureza das instituições financeiras. E também ele vai poder, então aqui adotar, aqui determinar, determinar percentuais, deixa eu tentar colocar o laser, percentuais que não serão recolhidos desde que tenham sido reaplicados em financiamentos à agricultura, sob juros favorecidos e outras condições por ele fixados. Isso daqui não tem muito, a gente tem que saber o que está aqui, mas o que mais cai em prova são esses percentuais. Então, atenção ao de 100%, né, dos depósitos à vista até 60% dos títulos. Então, o que são os depósitos à vista? São todos aqueles. Quando você vai até um caixa eletrônico, por exemplo, e você coloca um dinheiro ali, você está dando a oportunidade para que seja emprestado esse dinheiro para outra pessoa, você está dando a oportunidade que esse banco comercial, né, ele tem que depositar lá na conta do Banco Central um percentual desse dinheiro. E a partir desse recolhimento de percentuais do que pode ou não ser recolhido, é que vai fazer com que haja dinheiro em circulação ou não dentro do nosso sistema. Então, quanto maior for esse recolhimento, menos moeda em circulação, então tende a ter menos consumo, menos dinheiro para empréstimos, menos dinheiro circulando no mercado de crédito. Tá? Então, aqui a gente poderia chamar isso do compulsório, né? Relacionado a esta função 3 aqui, né? Que é esse recolhimento. Nada mais é do que o compulsório, que seria uma forma de controlar a quantidade de moeda em circulação. Então, toda vez que você vai lá e você coloca esse dinheiro dentro lá no caixa eletrônico, né, que você dá essa oportunidade para que haja mais dinheiro sendo emprestado, né, então todas essas taxas são controladas e daí a gente tem a taxa do compulsório, né, que a gente pode chamar de taxa, que daí até trouxe aqui uma notícia recente que diz que o Banco Central reduz a alíquota, reduz a alíquota de compulsório sob depósitos a prazo. E isso significa o quê? Eu pergunto para vocês. Se ele reduziu a alíquota, então vamos dizer que antes era 25%. Antes era 25%. No instante aqui, 0. Tá? No instante 0. E no instante 1, ele pega e coloca que agora é 20%. Reduziu a taxa
do compulsório. O que é a taxa do compulsório? Vai ser esse depósito, esse recolhimento obrigatório aos cofres do Banco Central. Se diminuiu, isso quer dizer que está indo menos dinheiro, entre aspas, ficar parado dentro do Banco Central e está tendo mais dinheiro nas mãos dos bancos, né, para que eles realizem a circulação, que eles possam emprestar, que eles possam colocar isso nas mãos da população que está precisando. Então, vai acontecer o quê? O que isso significa o quê? Mais ou menos dinheiro? Mais dinheiro. Então, quando reduz a alíquota do compulsório, aumenta a quantidade de dinheiro, tá? Então, reduz o compulsório, aumenta a quantidade de moeda em circulação. E o contrário também é verdadeiro, então eles são inversamente proporcionais. Se eu aumento, deixa eu só voltar aqui, se eu aumento a taxa do compulsório, eu vou diminuir a quantidade de moeda, porque o que acontece? Eu estou fazendo com que os depósitos à vista, né, os depósitos que estão acontecendo, os bancos eles têm que mandar, né, uma remessa maior para o Banco Central, e esse dinheiro ele vai ficar lá, vamos dizer, guardado. E quando fica lá, os bancos eles vão ter um percentual um pouco menor para poder repassar pelo mercado de crédito. Então, vai ter menos dinheiro em circulação. Se há menos dinheiro em circulação, está tendo menos consumo. Se está tendo menos consumo, está tendo menos produção. Você pode estar menos produção, menos emprego, menos qualidade de vida, etc. Então, é sempre uma questão de equilíbrio, né? Nunca pode... Então, seria mais eficaz aumentar a taxa de compulsório lá para 100%, desculpe, reduzir para zero, né, para ter muito dinheiro circulando, mas lembre-se do que a gente viu há pouco, se há muita moeda em circulação, aumentam os preços, se aumentam os preços, a maior inflação, se há maior inflação, as coisas ficam mais difíceis para todos, tá? Então é um equilíbrio, por isso que existem medidas monetárias, medidas fiscais, né? Tem políticas fiscais, políticas econômicas, para que haja esse equilíbrio. Nada 100% e nada 0%, tá? Vamos continuar, então, com as nossas funções do Banco Central. Vamos lá. Receber os recolhimentos. Então, é função do Banco Central. Receber os recolhimentos compulsórios. Gente, só desculpa se tiver algum barulho, é porque começou a chover forte aqui, tá? Mas vai dar tudo certo. Então, receber os recolhimentos compulsórios, de que trata o inciso anterior, e ainda os depósitos voluntários à vista das instituições financeiras. Então, lembra que eu falei que uma das funções do Banco Central é o quê? Ser o banco dos bancos. Se ele é o banco dos bancos, os bancos comerciais, né, eles podem ir lá e fazer um depósito na conta deles no Banco Central. E essa é uma função do Banco Central, eles têm que prezar por aquele dinheiro pelo que está ali. Próxima função, agora, ó, realizar operações de redesconto e empréstimos a instituições financeiras bancárias e as referidas no artigo 4º. Então, ó, redesconto e empréstimos a instituições financeiras. É muito importante tal função, porque ó, é realizar operações de redesconto. De forma bem simplificada, seria você emprestar dinheiro. Então, o Banco Central, ele pode pegar, por exemplo, chegou no final do dia, o Banco Itaú, por exemplo, ele não está conseguindo equilibrar lá o caixa dele, porque houve muito mais saída de dinheiro do que entrada. Então, ele pode solicitar ao Banco Central tal empréstimo, tá? Então, por isso que o Banco Central é banco dos bancos. Ó, exercer, próxima função. O quê? O que o Banco Central ele vai exercer? Ele vai exercer o controle do crédito sob todas as suas formas. Vocês se lembram lá do nosso desenho, né? Aquilo eu sempre falo para vocês que tem que estar na nossa cabeça, por quê? Tá falando que é moeda, crédito e câmbio. Isso tá relacionado às funções do Banco Central. Então, ele vai exercer o controle do crédito, tá? É a função do Banco Central.
Próxima, ó, ele vai efetuar o controle dos capitais estrangeiros nos termos da lei. Também é função do Banco Central. Vamos lá. Ser depositário. Então, toda vez que a gente vai falando de algo grande, né, algo macro dentro do sistema financeiro, que está falando a respeito de reservas e de dinheiro, a gente pode dizer aqui, ó, ser depositário de reservas oficiais de ouro. Então, ouro e moeda estrangeira e de direitos especiais de saque e fazer com essas últimas todas e quaisquer operações previstas no convênio constitutivo do Fundo Monetário Internacional, tá? Isso também está ligado às funções do Banco Central. Próxima função, exercer a fiscalização. Lembra-se que a gente viu lá as diretorias, né? Agora as peças, poxa, você pode ficar pensando assim, tal diretoria faz essa função, outra diretoria faz esta função, né? Então é muito interessante, né? Quando a gente começa a visualizar na letra da lei o que acontece lá no dia a dia mesmo, né? Eu acho muito, muito, muito interessante. Então, exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas. Então, ó, perceba que aqui eu tenho exercer a fiscalização e aplicar as penalidades previstas. Isso daqui pode cair em prova trocando. Então, por exemplo, aplicar a fiscalização ou normatizar, não é normatizar, é exercer. Próxima aqui, a gente vai ter que ter um pouco de cuidado. Até me sinto, assim, é complicado. Vocês vão ver, vocês vão entender o que eu tô falando. Olha, a gente vai ter aqui, vamos ler o que está lá na letra da lei, depois a gente vê o que é o asterisco ali, né? Ou a atenção. Então, a gente vai ter que o Banco Central, ele vai conceder autorização às instituições financeiras a fim de que possa. Então, ó, conceder autorização. Se é conceder autorização para funcionar no país, instalar ou transferir suas sedes ou dependências, inclusive no exterior, ó, ser transformadas, fundidas, incorporadas ou encampadas. Vou pular o D ali, tá? Letra E. Ter prorrogados os prazos concedidos para o funcionamento, alterar os estatutos, alienar ou, por qualquer outra forma, transferir o seu controle acionário. Então, perceba que aqui é uma das funções mais utilizadas, vamos dizer, né, no dia a dia das instituições que são compradas, são vendidas. Eles precisam pedir autorização para o Banco Central. E o Banco Central que vai dizer se tal banco pode ou não ser comprado por outro. Não é simplesmente assim, eu vendo para você e pronto. Até recentemente, a EasyVest foi comprada pela Nubank, daí estava em processo lá de autorização do Banco Central. Quando houve lá a venda do HSBC para o Bradesco, houve toda uma autorização, tudo relacionado ao Banco Central. Nada pode ser feito dentro, lembre-se, da missão do Banco Central, né? Garantir um sistema financeiro sólido, eficiente. Então, essa solidez, essa estabilidade dentro do sistema financeiro, ela, por ser fundamental, ela passa sempre pelas mãos do Banco Central para que qualquer mudança que possa afetar essa estabilidade seja freada logo de imediato, tá? Então, o que nós temos aqui tem que ser, né? Nós temos lá a nossa famosa LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que o Banco Central do Brasil, ele não emitirá títulos da dívida pública a partir de 2 anos após a publicação dessa lei complementar. 2000, né, que foi publicado, nós estamos em 2020. Então, há muito tempo que não pode ser emitido títulos da dívida pública, ó, gente, mas ó, são títulos da dívida pública que o Banco Central não emitirá. Então tá desatualizado, né? Mas se vier segundo a lei 4.595/64, vocês têm que considerar como correto, se vier escrito. Mas bancas maiores não entrarão nesse debate, tá? Então a gente precisa entender o que tá lá na LRF.
E aqui nós temos mais uma, que é estabelecer condições para a posse e para o exercício de quaisquer cargos da administração de instituições financeiras privadas, assim como para o exercício de quaisquer funções em órgãos consultivos, fiscais e semelhantes, segundo normas que forem expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. Lembra, o Conselho Monetário Nacional emite normas, o Banco Central tem que ir lá e estabelecer condições, né, colocar a mão na massa para que aquilo seja viabilizado. E aqui a gente tem mais um alerta, ó. Está escrito efetuar como instrumento de política monetária operações de compra e venda de títulos públicos federais. E olha só, são compra e venda de títulos públicos federais. Tá? É diferente do que está escrito na lei complementar, que fala que, ó, nas suas relações entre a federação, o Banco Central do Brasil está sujeito a vedações, ó, vedações constantes no artigo 35 e as seguintes: compra de título da dívida, compra do título da dívida na data de sua colocação no mercado. Então, é vedado a compra e venda de títulos da dívida pública pelo Banco Central do Brasil. Atenção com isso. E daí aqui vou só mostrar para vocês rapidinho essa outra, que não cai tanto, que é fala determinar as matrizes das instituições financeiras que registrem, né, cadastro das firmas que operam com suas agências há mais de um ano. E daí aqui a gente vai ver esse alerta que eu comentei ali, né, que é efetuar como instrumento de política monetária compra e venda de títulos públicos federais. A nossa Constituição, ela fala, então a gente tinha lá, títulos da dívida, não pode, mas compra e venda de títulos públicos federais pode. Para quê? Por causa da nossa política monetária. Então, para regular a quantidade de dinheiro na economia, o Banco Central pode sim efetuar a compra e venda de tais títulos. E na Constituição Federal de 88, ó, perceba, a legislação ela é de 1964, mas ela foi recepcionada pela nossa Constituição, que é de 1988. Então, diz aqui que é competência da União para emitir moeda será exclusivamente do Banco Central. Então, isso a gente já sabe que tem competência exclusiva para a emissão de moeda é o Banco Central do Brasil. E daí diz no parágrafo 1º, ó, gente, é vedado ao Banco Central conceder direta ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Então, a gente já viu que o Banco Central ele tem uma relação direta com as instituições financeiras. E é com as instituições financeiras que ele vai poder ter essas relações de empréstimo. Não vai poder emprestar dinheiro para o Tesouro Nacional ou qualquer outro órgão ou entidade que precise. Se algum órgão ou entidade precisar de empréstimo, ele vai até uma instituição financeira. Mas o Banco Central tem relação com as instituições financeiras. Então, cuidado, ó. É vedado, não é permitido. É vedado. Pode vir lá a peguinha de prova falando é permitido ao Banco Central do Brasil conceder direto e indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional. Não, é vedado. E aqui está dizendo, ó, que o Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta da moeda e a taxa de juros. Então, aqui eu tenho o quê? Títulos da emissão do Tesouro Nacional. Gente, isso daqui pode vir na prova bem assim. O Banco Central poderá comprar, vender títulos da dívida. Errado. Mas ele pode, ó, poderá, não é que deverá, ele pode, né, fazer a compra e venda de títulos da emissão do Tesouro Nacional. Isso ele pode, tá aqui na Constituição, tá garantido. Se, por exemplo, o Banco Central, ele vende título ao setor privado, o que acontece com a circulação da moeda na economia? Porque é uma política política monetária, né, que é essa compra e venda de títulos. Então, se eu vendo títulos, eu vou diminuir a circulação da moeda. Por quê? O que é a venda do título? Então, por exemplo, eu entro lá no Tesouro Nacional. Vamos entrar no site do Tesouro Nacional e eu, Juliane, quero comprar. Eu estou dando um exemplo só simplificado do que é essa relação de venda e compra de títulos, tá? É um parênteses que eu estou fazendo. Então, eu, Juliane, vou lá e quero efetuar a compra de um título do Tesouro Nacional. Se eu vou comprar esse título, a outra parte está fazendo o quê? Está me vendendo, né? Então, se ele está me vendendo, eu vou dar o meu dinheiro para ele, para essa pessoa, né? Eu estou comprando, eu tenho que retribuir, eu vou dar o dinheiro. Então, ao invés, por exemplo, eu comprar algo, viajar, eu vou
colocar esse dinheiro no título, mas o título, sei lá, é com vencimento daqui 5 anos. Então, eu vou ficar com 5 anos sem esse dinheiro, por exemplo. Vamos dizer que eu não posso tirar esse dinheiro. Então, eu dei o dinheiro em troca de um título. Então, eu tenho um nome, um título lá escrito. Esse título é da Juliane L, tá? E daí, o que aconteceu? Fez com que eu deixasse, eu, Juliane, de ficar com dinheiro na economia e fazer esse dinheiro circular dentro da economia. Se diminuiu, isso quer dizer que toda vez que eles vendem o título para mim, está diminuindo a circulação de moeda, mas ao mesmo tempo, por exemplo, quando eu agora, Juliane, agora mudamos, vamos para a segunda situação aqui. Eu, Juliane, eu quero vender o meu título, eu não quero ficar até daqui 5 anos, eu quero vender daqui 3, né? E nessa situação eu posso vender. Então, eu sou a vendedora e lá o outro lado, ele vai comprar de mim tal título. Se ele está comprando, ele está fazendo o quê? Ele vai ter que me devolver, vai ter que me retribuir. Eu vou dar o título para ele, eu vou pegar e falar assim, ó, aqui está o meu título, e ele vai ter que me dar o valor correspondente àquele título. Quando ele me deu aquele valor correspondente ao título, ele me deu mais moeda. Né, ele me deu o dinheiro, ele me deu moeda, então vai ter circulação, porque daí eu vou pegar esse dinheirinho e o que eu vou fazer? Eu vou lá, eu vou comprar, vou viajar para os Lençóis Maranhenses, que é o meu sonho ir para lá. Então, eu vou para os Lençóis Maranhenses. Lá nos Lençóis Maranhenses eu vou comprar, eu vou para uma pousada, eu vou passear, vai ter o turismo, etc, etc. Então, está aumentando a circulação de moeda na economia. Então, essa relação, ela tem que estar bem clara. Então, vamos aqui recapitular. Toda vez, voltando, né? Fechando parênteses, toda vez que o Banco Central, ele vende títulos ao setor privado, ele está diminuindo a circulação da moeda. Mas se ele compra títulos do setor privado, aqui é privado, gente, né? Privado, desculpe. Privado, ele vai aumentar a circulação da moeda. Combinado? Isso aqui é bem interessante para a gente ter em mente para compreender as funções do Banco Central. Então, vamos para o nosso resumo dessa primeira parte das funções do Banco Central. Vocês perceberam que são bastantes detalhes, bastantes coisas, né? Então, eu aconselho que vocês entrem, acessem lá, né, o site do Planalto, leiam de volta, leiam de volta, leiam de volta, porque os peguinhas vêm exatamente naquelas palavrinhas. Então, o importante é saber aqueles verbos ali, né? É sempre quando está colocando a mão na massa, é o Banco Central. Então, só colocando aqui rapidamente que o Banco Central, ele é o quê? Uma entidade supervisora. Então, ele é supervisor, né? Vou colocar a entidade aqui. Entidade supervisora. Então, sempre lembrem que é ação, é o fazer, certo? Sempre o Banco Central, ele está ligado a esse tipo de verbo, tá? Então, vamos ver aqui um resumo feito, tá, que eu encontrei, que eu achei bem interessante, a respeito de todas as funções vistas neste vídeo, tá? Se vocês quiserem ir anotando, seria bem interessante. Emissão de moeda e execução dos serviços no meio circulante. A gente viu lá no começo. Qual a próxima função? Formulação, formulação, execução e acompanhamento das políticas cambial, monetária e creditícia. Lembra-se que aquele lado do nosso desenhinho lá, disponível no site do BC, que fala do sistema, quais são as instituições do Banco Central, do Sistema Financeiro Nacional. Então, a gente tinha moeda, crédito, câmbio e capitais. Capitais está ligado à CVM, que a gente vai ver depois, mas a do Banco Central está ligado a funções políticas, né, cambial, monetária e creditícia. O que mais? Formulação, execução, formular, executar, acompanhar, sempre assim, da política de relações financeiras com o exterior. Então, sempre que estiver ligado por exemplo, as divisas, aonde que ficam depositadas, é no Banco Central. Depois eu tenho aqui, recebimento de depósitos compulsórios, que são aqueles lá que eles podem diminuir ou aumentar a taxa do compulsório para fazer com que haja mais ou menos dinheiro disponível para crédito, por exemplo, para circular dentro da economia. E eles podem ser tanto depósitos compulsórios, ou seja, o Banco Central fala, ou instituição tal, vocês têm que depositar tanto por cento dos depósitos à vista ou a prazo dentro da sua conta aqui no Banco Central, todos os dias.
Ou os voluntários, que as próprias instituições financeiras vão lá e falam, eu quero guardar aqui o dinheiro porque vou precisar para fazer o caixa, para fazer o equilíbrio aqui das contas. Então, pode ser tanto compulsório quanto voluntário. Então, dos bancos comerciais e concessão de crédito, não é para arriscar, de concessão de crédito a eles também. Próxima função aqui resumida, ele pode ser também o depositário das reservas internacionais do país, né, que está muito ligado aqui à relação com as instituições financeiras do exterior, só que mais direcionado, né, igual eu tinha comentado antes, feito o adendo, das divisas, né, as reservas internacionais. E quais foram as referências utilizadas? A gente utilizou a lei, né, de criação do Banco Central, a de 64, o site, e uma lei comentada, se vocês quiserem acessar, tá bem interessante, tá? E no próximo vídeo a gente vai ver mais algumas funções do Banco Central que estão elencadas nessa lei de 1964, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida específica, mande para mim, tá bom? Até o próximo! Inscreva-se e apreenda que é possível solucionar.